Olá galera, mais um pequeno vídeo. Olha, hoje eu sempre eu tinha curiosidade para saber como era que os pastores protestantes eles consagravam o pão, né? A Santa Eucaristia. Como eles consagravam. Porque eles têm um entendimento da Santa Eucaristia muito diferente de nós. Eles acreditam que é uma partilha, um simples pão, um símbolo, né? Eu vou passar um estudo aqui bem interessante para vocês e um vídeo do pastor fazendo essa consagração. Isso é sensacional. Para nós compartilhar aqui mais uma heresia protestante, né? Imagina que eu tenho um amigo que é obreiro da Assembleia de Deus, obreiro, sei lá como é o nome. Ele fala que come para encher o bucho lá, come para encher o bucho, tem que comer, que é uma ceia, um banquete, né? Mas a palavra de Deus não fala isso não. Aí o pastor da Mundial aqui, um pastor, ele foi explicar como é que acontecia, né? Eles ficam encabulados porque vem falando na Santa Missa, né? A questão da consagração pelas mãos sacerdotais. Aí eles, como os pastores, não têm essa ordem, né? Nosso Senhor Jesus Cristo deu lá em Lucas, capítulo 22, do 19 ao 20. Fazer isto em memória de mim. Aí eles inventam algumas coisas. Vamos escutar o que ele vai falar para nós fazer essa refutação. Escutem bem o que esse pastor falou. Ele com um pãozão, daqueles pão doce de padaria, dentro de uma bacia. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um simbolismo aqui para mostrar para vocês também. Escuta o que esse pastor vai falar. Da intercessão de Nossa Senhora de Anguera de São Pedro de Petracina, missionário João Batista Feira na área. Compartilhe, vamos aumentar os inscritos, vamos para cima deles com a verdade católica. Escutem. O corpo do Senhor, mas não é o corpo dele está no céu. Agora, depois de consagrado este pão pela oração, então temos que ter reverência. Escutem. Não se pode jogar para os animais, não se pode jogar no lixo, tem que cavar um buraco e enterrar. Foi assim que eu aprendi. Ou então queimar. Amém? Amém. Na noite que foi traído, tomou o pão. Bendito Deus. Olha, vocês escutaram o que o pastor falou? O vídeo é uma resenha muito grande. O corpo do Senhor. Porque não dá para vocês verem bem direitinho aqui, ó. Olha o pãozão. Olha o pão. Ó, tá vendo? Vocês já viram esse vídeo por aí na internet? Temos que ter reverência. Não se pode jogar para os animais. Não se pode jogar no lixo. Preste atenção, pastor. Ô, pastor. Esse aí, pastor, com todo respeito, pastor, é como esse pão aqui que eu tô, pastor. Meu Deus. Olha, aí ele fala, foi assim que eu aprendi. Mas onde é que tá na Bíblia isso? Isso é tudo tem que ter na Bíblia, né? Onde é que tá na Bíblia que depois que sobrar algum pedaço do corpo do Senhor, tem que jogar enterrar num buraco ou botar fogo? Não pode dar os cães? Ora, pastor, se é algo sagrado, vai dar os cachorros, pastor? Meu Deus do céu. Ô, Pio, como a ignorância ela é atrevida. Misericórdia. Pio que era um adorador de Cristo na Eucaristia. Escutar um pastor, se diz um pseudo-pastor com essas conversas. Vamos entender o que São Paulo falava nas Escrituras. São Paulo que fez mostrou como recebeu esta graça de Deus, de fazer esta consagração. Vamos logo para o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, versículo 17. Uma leitura extensa para vocês entenderem, com algumas explicações. Olha, preste atenção, minha gente. Por isso que muitos protestantes estão saindo para a Igreja Católica, porque só ela tem a Santa Eucaristia. Não um pão desse aqui que eu posso dizer que eu vou consagrar e depois dar para você dizer que é o corpo de Cristo. Este é um símbolo. A Eucaristia não. Prestem atenção ao que São Paulo fala no versículo 17 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Olha, fazendo-vos estas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando se reúnem a vossa assembleia, há desarmonia entre vós. E, em parte, eu acredito. É necessário que entre vós haja partidos, para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos,
Desse modo, quando vos reunir, já não é para comer a ceia do Senhor. Por quanto mal vos podeis pedes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição, enquanto uns têm fome, outros se fartam. Porventura não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezas a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Não, nisso não vos louvo. Olha o que São Paulo fala aqui. O irmão da Assembleia fala que comia até encher o bucho. São Paulo fala que não. Aqui também já dá para nós refutarmos essa questão da igreja ser um único indivíduo. A igreja é uma assembleia. E na época primitiva, as pessoas levavam o pão para a consagração e tinha esse problema, e São Paulo estava dando uma corrigida, e ele estava deixando bem claro que não era algo para encher o bucho, como falam os irmãos protestantes. Também não vai ser um símbolo que ele vai mostrar claramente que não é um pão de padaria assim, desta maneira, que o pastor chega, consagra e dá com suco de uva. Não é assim. Prestem atenção. Repara o que São Paulo fala no mesmo capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, verso 23 em diante. Eu recebi do Senhor que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Ele não falou assim: isto é um símbolo do meu corpo com um pedaço de pão. Não, pastor, não foi assim não, seu cavalinho. Vamos continuar. Aqui tem a consagração, tem o milagre da transubstanciação. Preste atenção que depois Jesus já não fala mais de pão, mas sim do seu próprio corpo. Olha o que São Paulo fala, ele está se referindo ao texto de Lucas 22, verso 19 ao 20. Ele vai continuando. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei isto em memória de mim. Assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, lembrai-vos da morte do Senhor até que ele venha. A mesma oração, a Santa Eucaristia na Santa Missa, né? Repare só o que São Paulo fala: porque não é um simples símbolo. Se fosse um símbolo, para que se preocupar com isso? Olha, abre os ouvidos, irmãos cavalinhos, prestem atenção. Aqui é Bíblia, aqui é estudos bíblicos. Aprendam a refutar as heresias protestantes. Olha, se tudo que nós estamos narrando aqui não é se for um símbolo, não tinha essa preocupação. Esse pão aqui não é o corpo de Cristo, aqui é um símbolo, todo coma, joga fora. Não sei aonde é que o pastor arrumou isso, que ele fala que é só na Bíblia, e ele falou que era para botar fogo ou então enterrar. Aonde é que tem? Na Bíblia não existe, né? Mas vamos continuar. Se fosse só um símbolo, São Paulo tinha dizido assim. Imagine vocês, né, quando ele consagrou o pão: isto é, olha, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo. É para dizer assim: isso é o símbolo do meu corpo. Da mesma maneira, o sangue: isto é um símbolo do meu sangue da nova aliança. Mas ele não disse, ele disse: de fato é um sangue. Vamos entender bem João. Mas se fosse um símbolo, São Paulo não teria dito isto. Preste atenção. No versículo 27 da mesma carta, no capítulo 11. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele não falou assim: será culpado do símbolo do corpo e do símbolo do sangue do Senhor. Isso é um erro teológico tão gigantesco que a igreja protestante tem, as igrejas, que elas não conseguem lidar com isso. Preste atenção que os presbiterianos falam que a ceia é só em mês, ou não sei que é em ano, porque é tão importante que não pode ser repetida, que se desgasta. Mas ora, se a ceia é o corpo e sangue do nosso Senhor que nos traz a santificação, né? Eu estava fazendo um vídeo anterior que falasse sobre o sábado, eles falam que o sábado é que santifica. Não, filho, não é o dia que santifica você, não, é o próprio corpo de Cristo.
Prestem atenção. Vamos entender o que falou João, para nós falarmos um pouquinho de patrística, Santo Irineu, para nós entendermos. São Paulo deixou bem clara essa questão aí. Vamos para a nossa Bíblia do Padre Manuel Matos, para nós entendermos no capítulo 6. Vamos ver se Jesus fala que é um símbolo. Verso 56. Vamos ver se ele fala que é um símbolo. Portanto, a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Ele, verdadeiramente, com todo respeito a ser protestante, com todo respeito. Ô irmãozinho, mas não é não. Jesus não está dizendo que era um pão desse não, rapaz. Depois que consagra já não é mais não. Vocês vão entender isto bem, porque os discípulos e os judeus se enrolaram muito com essa questão, e os discípulos também de entender essa questão desse grande milagre, dessa presença que Cristo fala em Mateus 28, 20, né? Todos os dias estareis convosco. A presença física e real na Eucaristia. Olha, versículo 60 do mesmo capítulo 6 de São João. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura esta linguagem, quem pode ouvir? Repare a reação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse um símbolo, como ele reagiria? Prestem atenção. Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam por isto, disse-lhe: isto escandaliza-vos? Que será quando vinde subir o Filho do Homem para onde estava antes? Prestem atenção. Quando estava antes. Aí Jesus continua: é o Espírito que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, com efeito, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. É quem havia de o entregar. Depois acrescentou: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não for concebido por meu Pai. Olha só, olha o resultado de todo esse discurso na sinagoga de Cafarnaum. Desde então, versículo 66, desde então muitos de seus discípulos tornaram atrás e já não andavam mais com ele. Reparem atenção, prestem atenção como foi forte a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos, eles falam assim: não, mas esse versículo aí, o versículo, quando Jesus fala assim que o Espírito é quem vivifica, a carne não serve para nada, ele está se referindo à sua própria carne. Mas que doidice! Ô irmão, não faça isso não. Deixa de doidice, rapaz. Isso aí já é, com todo respeito, né? Não faça isso não. Quando Jesus fala isto, ele está deixando bem claro a entender o Espírito, ou sendo o sentido espiritual designa a Eucaristia, ao passo que a carne, ou sentido carnal, interpretaria as palavras de Jesus como se ele nos devêssemos dar de comer pedaços sangrentos de sua carne. Aí Jesus está querendo falar para aqueles que se escandalizaram, né? Aqui tem um pequeno estudo da Bíblia Ave Maria sobre aqueles que se escandalizaram, né? Eles não entendiam bem o contexto da Eucaristia. Por isso que Jesus fala essa questão, porque ele de fato é verdadeiramente a nossa comida e verdadeiramente a nossa bebida para nos santificar. Ele não arredou. Prestem atenção, ele não arredou. Os discípulos se escandalizaram, mas ele não arredou. Então Jesus no versículo 67 fala: então Jesus perguntou aos 12: queres vós também retirar-vos? Jesus foi bem enfático, porque ele deixou bem claro: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, verdadeiro.
e meu sangue é verdadeiramente uma bebida, não tem outra. Repare a patrística, século, os irmãos protestantes falam, a Eucaristia veio no século tal, foi Tomás de Aquino, foi não sei quem. A Eucaristia significa o que em grego? Ação de graças, né? O único meio de adoração de uma maneira plena com o Pai é quando acontece a atualização do santo sacrifício da missa a cada santa missa. Mas os irmãos protestantes falam, não, assim vocês matam Jesus em cada santa missa. Não, cavalinho, é uma atualização que veio desde da igreja apostólica, assim fala São Paulo quando ele faz o rito da consagração no capítulo 11 que eu acabei de ler aqui da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso do 23 até o 26. Prestem atenção o que falava Santo Irineu de Lyon, começo do século, preste atenção, no final do século I, começo do século II, os estudiosos falam que foi no ano 204 depois de Cristo, alguma coisa assim, bem próximo ali. Conviveu com São Policarpo, que foi discípulo direto de São João Evangelista. Olha o que fala Santo Irineu. Irineu insistia na Eucaristia como sinal da salvação do homem na história. Habitado pelo Espírito, o homem se transforma, crescendo em direção a Deus. Educa-se em Deus, a acostumar-se a Deus em um processo que se planifica através do Verbo divino que se fez homem. Tudo isso aconteceu graças ao sim da Imaculada Conceição. Isso é fantástico, né? Preste atenção, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que Santo Irineu falou assim? Porque os gnósticos, eles destruíam totalmente a encarnação do Verbo, colocando como os irmãos jeovalistas que Cristo não é Deus, mas é algo representativo de Deus, mas não é Deus. Portanto, a Santa Eucaristia já não tinha a eficácia que Santo Irineu fala que tinha, e assim eles anulavam o sacrifício de Cristo e a redenção do mundo. Santo Irineu bateu de frente, e é assim que nós temos que fazer com os irmãos protestantes, bater de frente, não brigando, mas com argumentação. E, irmão, não é pão assim não, todo respeito a vocês, a sede de vocês, a gente respeita, mas não é pão assim não, irmão. É algo maior, não é aquilo que sobrar em terra ou bota fogo, né? Vejam o rito da missa, como é a Santa Liturgia, aonde é que fica guardada as espécies, né, consagradas no Santo Sacrário, né? Santo Sacrário, né? O Santíssimo Sacramento do altar. Salve Maria, viva Cristo Rei. Nossa Senhora de Anguera interceda por nós. São Pio de Petrésima interceda. Na convenção de muitos teimosinhos, né, católicos que não entendem muito a nossa doutrina, mas que estão recebendo para a boca minha e de tantas outras pessoas, e também alguns irmãos protestantes que queiram dialogar e conversar. Estamos à disposição respeitosamente, a gente respeita, a gente dialoga e a gente vamos compartilhando. Aqueles que também vêm com muita agressão, aí a gente não tem o que fazer por eles. Tchau e bênção. Salve Maria, viva Cristo Rei, Santo Padre Pio, rogai por nós.